E aí galerinha, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem e em casa, não é isso? Hoje nossa aula vai ser bem rápida, vamos dar um início a uma série de aulas falando sobre o Egito Antigo, isso mesmo, aquele das pirâmides enormes, aquele das esfinges, aquele dos deuses loucos. Então, antes de começar as aulas, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal e vamos para mais uma aula. Então galera, vamos começar a nossa aula, a nossa primeira parte da aula sobre o Egito Antigo, já que essa aula vai ser dividida em algumas partes, porque a história do Egito ela é muito extensa, não caberia só nesse vídeo. Então hoje especialmente nós vamos falar sobre sua localização, sobre a economia e sobre a sociedade egípcia. Então, começando pela localização, o Egito ele fica ali no nordeste da África, banhado pelo mar Mediterrâneo e também pelo Mar Morto, ali próximo a Israel. O clima do Egito ele é um clima árido devido ao deserto do Saara, e o seu solo ele é extremamente fértil devido também ao Rio Nilo, o Rio Nilo, que é um dos rios mais extensos do mundo, com 6.700 quilômetros em média. E o Egito ele é considerado uma dádiva do Nilo. O Rio Nilo ele deu vida ao Egito. Tanto é que ele é considerado um deus, o Rio Nilo, para os egípcios antigos. Então o transporte naquele período do Egito Antigo, ele era bem mais fácil através do Nilo. Para atravessar montanhas, para atravessar desertos, o Rio Nilo ele facilitava esse transporte com as suas embarcações. Também transportavam as mercadorias, transportavam a sua colheita através do Rio Nilo. Então o Rio Nilo ele deu um suporte enorme para que o Egito se transformasse naquele período em uma grande potência, em um dos grandes impérios que nós tivemos. A economia do Egito, o Estado, ou o faraó, ele detinha todas as terras do Egito. Então o faraó controlava a atividade agrícola, já que as terras pertenciam ao Estado. Então era uma atividade extremamente agrícola, devido às terras ser férteis, e ter o seu ciclo de colheita, de plantação, de cultivo. Então, também nessas colheitas, nessas plantações, se tinha uma prática muito comum naquele período, que era a escravidão coletiva. E o que é a escravidão coletiva? As pessoas elas eram obrigadas a sustentar o faraó e a elite daquele período. Então, o faraó e a elite cobravam altos tributos para que eles se sustentassem no poder, para que eles tivessem o seu luxo, a sua mordomia, como a gente conhece hoje em dia. Então, os tributos eram altíssimos e as pessoas eram obrigadas a devolver, eram obrigadas a entregar a maior parte de sua produção para o Estado, para o faraó. Então, se eu tinha uma plantação, sei lá, de 200 mil pés, então eu tinha que devolver a grande maioria para o Estado, para sustentar o Estado, principalmente o faraó, que era dono da maioria ou de todas as terras daquela região ali. Então a agricultura no Egito, ela se voltava especialmente para o trigo, para a fabricação do pão, um dos principais alimentos para aquele período, da cevada, para a fabricação da cerveja, do linho para as roupas e do papiro para a fabricação do papel, como o nome já está dizendo, o papiro onde eles registravam as suas economias, registravam o que eles precisavam registrar naquele período. A pecuária ela era voltada para a criação de bois, de carneiros, de asnos, de cabras, de porcos, de aves. Tudo isso, todos esses animais eles eram criados no período em cativeiro, lógico, no período do Egito Antigo. A carne era um alimento de luxo,
né? Não eram todos que poderiam comer carne. Por isso que o pão era um dos principais alimentos naquele período, certo? Então, a economia do Egito Antigo, reforçando, o Estado detinha grande parte das terras, ou quase todas, né? Existia escravidão coletiva, onde a pessoa era obrigada a devolver a sua produção para o Estado. A agricultura era voltada para trigo, cevada, linho e o papiro, e a pecuária era voltada para a criação especialmente de bois, carneiros, cabras, porcos, aves, né? E a carne era um artigo de luxo, né? Era um alimento de luxo naquele período. Então vamos para a sociedade egípcia, né? Nós temos no topo da pirâmide o faraó, né? Lógico, o faraó detinha todos os poderes do Egito Antigo. O faraó ele era o líder administrativo, ele era o líder político e ele era o líder religioso, né? Então o faraó detinha em suas mãos, concentrava em suas mãos todos os poderes naquele período. Abaixo do faraó na pirâmide vem os nobres, né? Os nobres eles governavam as províncias, né? Eles eram comandantes dos exércitos, né? Os nobres eles eram as pessoas mais próximas do faraó, né? Devido a esse cargo de confiança que eles tinham no comando das províncias e também no comando dos exércitos do faraó. Abaixo dos nobres vêm os escribas. Quem eram os escribas? Eram os funcionários do Estado, né? Eram as pessoas que trabalhavam nas repartições do Estado, né? Eram responsáveis também por cobrar impostos ao povo, por fiscalizar obras, por impor e fiscalizar as leis egípcias naquele período. Então os escribas vêm logo abaixo dos nobres. E abaixo dos escribas vem a grande parte da população que sustentava toda a pirâmide, que são os artesãos, os felas, que são os camponeses, conhecidos como felas, e os escravos. Quem eram os escravos naquele período? Os prisioneiros de guerra, né? Então, diferente do que aconteceu aqui no Brasil, que os escravos primeiro foram os indígenas e depois vieram os negros da África serem escravos no Brasil, no Egito eram os prisioneiros de guerra, né? Como se havia muito conflito naquele período, né? Quem perdia a guerra se tornava escravo. Então os escravos estão na base da pirâmide, eram as pessoas que trabalhavam mais, junto com os camponeses, conhecidos como felas, e junto com os artesãos. Eram as pessoas que sustentavam o faraó, os nobres e os escribas que estavam acima na camada social ali na pirâmide, certo? Então, só resumindo a nossa aulinha de hoje, nós vimos a localização do Egito ali no nordeste da África, banhado pelo Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Nós vimos também que o Nilo deu vida ao Egito. Nós vimos a sua economia, a agricultura, a pecuária, né? Tudo isso presente na economia do Egito e tudo graças ao Rio Nilo. Mais uma vez, que facilitava essa construção econômica do Egito. E a sua sociedade, por último, né? Nós vimos o faraó no topo da pirâmide, os nobres, os escribas, abaixo na camada que sustentava tudo vinha os artesãos, os camponeses e os escravos. Então, galerinha, na próxima aula nós vamos ver os períodos da história do Egito e nós vamos ver um pouco da história recente do Egito, certo? Então, se você gostou, deixe o seu joinha e até a próxima, e mãos à obra.